Olá, um tema da fase B, tema número 13, as 4 classes de Rasmussen. Então, primeiramente, precisamos saber o que é um Rasmussen. Então, um Rasmussen é aquela pessoa que internamente tem dois tipos de personalidade, 2 centros de gravidade. A pessoa serve ao bem e ao mal ao mesmo tempo. Não se define. Então, existem 4 categorias que são diferentes. Cada uma é mais grave, podemos dizer, que a outra. Então, a primeira categoria de Rasmussen somos todos da humanidade. Pessoas que não se interessam pelo esoterismo, nunca trabalharam sobre si, não têm interesse nesse trabalho. Tem apenas o corpo físico e não criaram corpo astral, não criaram corpo mental, tampouco causal, nada. São pessoas comuns e correntes que não se interessaram pelo esoterismo. Então, uma pessoa assim, quando termina o seu ciclo de existências, o ciclo de 108 existências, vai para as infradimensões e se desintegra facilmente. Rapidamente se desintegra porque não transmutou energia, não cristalizou a energia sexual. Podemos dizer assim, um material mais leve que se desintegra facilmente. É como colocar uma rocha e um cascalho. Então, uma pessoa assim é como um cascalho. Com pouco trabalho das infradimensões, ou seja, dos infernos, esse cascalho se desintegra. Então, é a primeira categoria. Todos da humanidade que não criaram, que não trabalharam, que não se interessaram pelo esoterismo. Já a segunda categoria são pessoas que trabalharam com a transmutação da energia, porém não eliminaram os defeitos, não se interessaram em eliminar os defeitos. Criaram o corpo astral apenas. Criaram um corpo astral para uso e se dedicaram à feitiçaria, à magia negra, essas coisas do pseudo-esoterismo. Utilizam esse corpo astral para investigar a vida alheia, para prever as coisas, prever acontecimentos, para ganhar dinheiro, enfim. São um mago negro de baixa categoria, porém é um mago negro que não eliminou defeitos. Nós sabemos que nós temos a nossa essência 3% e temos 97% da essência enfrascada, que temos que eliminar o ego para resgatar a essência. E precisamos criar os corpos. Então, a segunda categoria de Rasmussen criou apenas o corpo astral e utiliza esse corpo astral para uso próprio, não com finalidades superiores. O trabalho de autorrealização do ser.
E temos a terceira categoria, são aqueles que criaram os 5 corpos, que trabalharam com a magia sexual e criaram os 5 corpos. São os nirvânicos. Criaram o corpo físico, o vital, o astral, o mental e o causal solar. São os nirvânicos, são aqueles que escolheram o caminho da espiral. Não chegam à autorrealização, porém, quando concluem o seu ciclo de existências, das 108 existências, fatalmente vão ao abismo, às infradimensões, e vai demorar muito essa desintegração. Nós comparamos a primeira categoria como um cascalho e uma rocha. A segunda categoria, os que só criaram o corpo astral, que faltou aqui esclarecer, demora um pouco mais, já é algo mais resistente, precisa de uma temperatura, podemos dizer, uma maior temperatura das infradimensões para desintegrar esse corpo astral, porque terminou a existência, terminou o ciclo de existências e vai ingressar na involução, depois na evolução novamente. Porém, perde tudo o que tem, perde esse corpo astral, perde a sua alma, e como criou apenas esse corpo astral, demora um tempo relativamente maior que a primeira categoria, porém se desintegra, se termina, se acaba com essa energia que cristalizou em seu corpo astral. Já a terceira categoria que íamos falando, quem criou os corpos, os 5 corpos, criou o corpo físico, solar, o vital, o astral, o mental e o causal, e não morreu suficiente, não eliminou defeitos. Então esse tipo de trabalhador, esse tipo de estudante, ele, quando termina o ciclo de 108 existências, terá que ir ao abismo, infalivelmente vai ao abismo, e vai demorar muito, muito tempo até que as infradimensões desintegrem tudo isso que tem de Hanasmussen, essa energia que esse trabalhador, que esse esoterista criou, transmutou, criou esses corpos através da energia sexual, cristalizou a energia, porém, como não morreu, ele desenvolve, ele desperta duplamente, desperta para o bem e para o mal, e serve ao bem e serve ao mal ao mesmo tempo, porque não se definiu, não escolheu o caminho direto. São os nirvânicos, que vão demorar um tempo bastante largo até que a natureza desintegre esses corpos que ele deve perder. Então, como não concluiu o trabalho de autorrealização, perde todo o trabalho nas infradimensões. Se não se desintegra aqui, em vida, em corpo físico, no mundo, na existência, vai desintegrar fatalmente, esse trabalho será feito pelas infradimensões, pela natureza.
e como transmutou a energia, como já não é um cascalho, como nós estávamos comparando, já é uma rocha. Essa rocha demora mais para ser desintegrada. Assim podemos comparar, triturar, que é preciso triturar essa rocha para resgatar as partículas de essência que estão aí presas, que estão cristalizadas aí. Isso acontece, cedo ou tarde acontece, quando termina o ciclo de existências, esse Hanasmusi vai às infradimensões para que a natureza faça esse trabalho, porque não pode ficar nada. Essa energia transmutada, cristalizada, deve ser desintegrada para resgatar a essência novamente. Já a quarta categoria são os tronos caídos. São mestres já autorrealizados que voluntariamente ou involuntariamente caem. Geralmente, um mestre, quando o seu real ser precisa de mais sabedoria, esse mestre joga a pedra na água, como se diz. Jogar uma pedra na água, ela vai ao fundo. Então, eles jogam a pedra na água para novamente ir resgatar. E ao subir, se adquire sabedoria. Se adquire mais sabedoria. Porque o real ser quer mais sabedoria. Então, um mestre pode cair voluntariamente e cai pelo sexo. Quando um mestre já autorrealizado pratica o sexo no mundo físico, ele perde tudo o que tem. Perde todos os corpos. E os eus, os defeitos, ressuscitam. Porque fornicou. Então ele fornica muitas vezes voluntariamente, talvez para ensinar alguém, para ensinar a magia sexual a alguém, ele fornica e com isso ele perde todo o trabalho e desce ao fundo do poço, como se diz, joga a pedra na água e volta ao mundo físico e não vai à involução. Ele, como é voluntário, ele vai trabalhar sobre si no mundo físico e vai resgatar novamente a sua essência, e para demonstrar para os seres humanos, para nós, por exemplo, como se faz o trabalho. Então ele vai fazer o trabalho na prática de novo, para ensinar. Porém, isso já é mais difícil para ele, porque os eus ressuscitam e ressuscitam com muita força. Então ele vai precisar de um esforço muito maior do que na anterior vez que se autorrealizou. Ele vai precisar de muito mais esforço para resgatar, para fazer esse trabalho novamente. E se não consegue, se não consegue fazer, ele vai para as infradimensões. Se não conseguir fazer no tempo necessário, ele vai às infradimensões
para que a natureza desintegre isso, para que a natureza triture essa rocha super uma rocha mais dura ainda, por exemplo, vai precisar de mais tempo nas infradimensões, vai precisar de mais temperatura para que isso desintegre, para que isso se dilua. É preciso dissolver novamente. Então, essa categoria são os tronos caídos, são aqueles que o seu trono, quando ele é autorrealizado, ele tem um trono, esse trono fica vazio, porque o seu titular, o seu que está nesse trono caiu, então se intitula trono caído. Porém, ele, como tem esse conhecimento já desse trabalho, ele faz isso com o objetivo de adquirir mais sabedoria, porque ao cair, ele, para subir, precisa novamente fazer o trabalho e vai aprender, vai adquirir mais sabedoria, porque vai se tornar mais difícil, vai ser muito mais complicada a sua autorrealização. Então são seres que voluntariamente jogam a pedra na água, como se diz. E isso acontece não mais que 7 vezes, porque aí se torna um vício, e um mestre até 7 vezes pode jogar a pedra na água. Então estas são classes, são as categorias de Hanasmussen que nos traz a ideia de que nós devemos trabalhar com afinco neste trabalho para terminar o trabalho em uma existência. Quando se começa, quando se enfrenta, quando se empreende esse trabalho, é preciso terminar em uma única existência, para não ficar para outra, não deixar para outra, porque isso se torna cada vez mais difícil. Então nós devemos nos dedicar afinco nesse trabalho com seriedade para conseguir a autorrealização em uma só existência. Nesta existência, na existência em que nós conhecemos o ensinamento, entramos em contato com esses ensinamentos e devemos encarar esse trabalho, enfrentar a nossa própria besta, cara a cara com a nossa besta, com o nosso ego. Então nós precisamos nos enfrentar e não ter medo de nós mesmos, não ter medo do nosso ego. Então esta é a conferência 4 classes de Hanasmussen, que temos 4 categorias, e nós estamos aqui dispostos a esclarecer dúvidas e colaborar para que este trabalho se torne um trabalho real, que não pareça que é um curso a mais, um conhecimento, uma teoria a mais. Não, este ensinamento é muito, muito sério, e as pessoas, a maioria das pessoas não vê, não percebe
que esse ensinamento é a chave para a autorrealização, que é a chave para quem quer cumprir com o objetivo da existência. Então, porque nós estamos muito adormecidos, não nos damos conta de que estamos diante deste ensinamento, que este ensinamento é superior, é algo real. Então, o nosso adormecimento não deixa nós ver, não cai a nossa ficha de que este ensinamento é muito sério e que nós precisamos valorizar. Então, o nosso contato é 55 62 991 92 9355. Então, esse trabalho não é um trabalho intelectual, não é um curso a mais, não é uma teoria a mais para enriquecer o nosso currículo, para enriquecer o nosso intelecto. Este é um trabalho prático, o trabalho com os 3 fatores para a revolução da consciência. Muito obrigado.